Oiê, seja bem-vindo a essa jornada de transformação. Eu quero te convidar a conhecer o que é individuação, como um processo de se tornar quem você realmente é, tirando a máscara, migrando desse lugar, né, dessa persona, para o teu self profundo. Então, é preciso pensar que o silêncio interior é essencial para encontrar uma nova energia e a sua unidade, você em você de verdade. A aprovação precisa ser vista como um instinto de sobreviver. Então, na biologia, a gente carrega um registro biológico de que viver em bando garante a sobrevivência. Então, quando a gente é rejeitado pelo grupo, parece uma morte, equivale na nossa psique a uma morte para quem tem um cérebro primitivo. E trabalhar a individuação é sair dessa primitividade. O nosso comportamento, então, em face disso, gera uma leitura constante do ambiente para a gente ver se a gente está adequado. A roupa, o cabelo, as escolhas. É sobre sobreviver. Nossa programação cultural tem pelo menos 3 pilares. Isso modela nossas crenças antes da gente entender-se como pessoa e ter escolhas reais. Então, a gente olha para a família e lê os rituais. É assim que se faz café. Numa outra família não é daquele jeito. E tá tudo bem, cada família tem seus rituais. A gente olha para a religião, para a forma como a gente cultua e se religa ou se reconecta com o sagrado. E a gente olha para o social, quais são as leis e costumes que regem esse nosso ambiente. Então, o que a gente tem como criança ou como primitivo, como gente que ainda está atuando com o cérebro primitivo, é que a gente considera a verdade absoluta o que muitas vezes é da nossa cultura, de uma cultura específica ou do nosso círculo de vivência. Então a gente pode olhar para os nossos mecanismos. E o mecanismo de defesa que Jung chama de persona é uma máscara social montada para evitar a dor da rejeição e obter aprovação. Freud chama de superego aquele julgador interno que pune quando a gente transgride as regras do grupo. Muitas vezes inconsciente, muitas vezes tão imbricado, tão dentro de si, que nem percebe isso, né? É um julgamento, uma cobrança, uma culpa automática. E isso se torna armadura, então, às vezes nos prende do lado de dentro. Vamos pensar que o sintoma um grande sintoma da individuação é uma doença, dá para chamar de doença do self, é essa violência interna, quando a persona, a máscara, sufoca quem a gente realmente é. Né? Daí surgem sintomas como ansiedade, vício, tristeza, compulsão, necessidade de controle. Pelo gráfico você vê aí picos de alegria versus plenitude. Vamos pensar que o A são os picos e o B, a linha B, é a plenitude. O que gera alegria? Compras, status, reconhecimento. São picos, mas são picos fúteis. A felicidade real vem apenas da conexão com aquilo que é o teu propósito, o propósito do teu self. Então, vamos chegar nesse conceito de individuação. É a jornada de separar o seu eu profundo das máscaras sociais que todos nós usamos, né, de alguma forma. Então, da persona. Separando isso e separando a gente das expectativas alheias, a gente vai passar a agir com liberdade e responsabilidade sem buscar a aprovação externa. Quando eu falo de responsabilidade, eu falo do que não é individuação. Individuação não é egoísmo, individuação não é individualismo, eu primeiro, eu sobretudo, e não é impor ao outro a sua verdade ou a sua regra. Então, a gente pode estabelecer uma regra de ouro que é uma liberdade com responsabilidade. Fazer o que você realmente quer, o que tem a ver com você no seu mais profundo, né? Sem prejudicar ninguém, direta ou indiretamente. Se para você ganhar alguém tem que perder, não está bacana, não tá adequado. Então pensar no individuação como algo que não tira a possibilidade de ninguém.
A gente falou sobre propósito e eu quero pensar junto com você sobre propósito versus objetivos. A distinção é que, por exemplo, nós podemos ter um objetivo, quero ter uma casa, quero ter um determinado curso, quero expandir minha empresa, é um objetivo. É diferente, então são metas de prosperidade, né? É diferente do que aquilo que você veio para fazer nessa terra. Aquilo que a tua bússola interna vai te levar e que sustenta o teu significado de vida. Ah, você não sabe bem qual é o teu propósito? A gente encontra a resposta para isso juntos. Vamos lá? Qual é o preço da liberdade? De reconhecer tua individuação, de saber quem você é. O preço que a gente paga por isso é enfrentar o medo da solidão. Porque o medo da solidão nos mantém presos na persona, na máscara. Ah, se eu for diferente, as pessoas vão me rejeitar. Então é preciso aprender a lidar com esse vazio. Por que eu tenho tanta necessidade de aceitação? A gente precisa formar em nós a consciência de que nenhum relacionamento externo substitui o teu encontro com o teu eu mais profundo. Nenhum outro relacionamento pode sustentar isso. Então, eu chego nessa frase tão difícil de entender que Lacan afirma em muitas das suas aulas, né? Amar é dar o que não se tem a alguém que não se quer, a alguém que não o quer. Por quê? Porque a gente precisa distinguir amor condicional de amor real. Dar o que não se tem não se trata de dar presentes, mas de doar a própria falta, aquilo que te falta, o reconhecimento de quem você é como indivíduo e oferecer isso para o outro, para a construção de um laço de amor. Então, a gente reconhece primeiro em nós que cada ser humano é incompleto. Nós somos incompletos. Eu olho para o outro que eu desejo e não ofereço para ele algo que eu não tenho e não peço dele algo que venha completar no sentido de saciar minha falta. Isso é um olhar psicanalítico sobre o amor, ok? Não estou falando de religião, não estou falando de romantismo, não estou falando disso. Então, o amor não é sobre satisfazer a demanda do outro ou ser correspondido naquilo exatamente que se espera, até porque isso daí, com o tempo, com a relação, a gente sabe que não se sustenta. A posição ética do amor é abrir mão da exigência de controle e segurança, aceitando o outro como um estrangeiro que chega. Ele é outro, ele não é você. Ele não vai corresponder a você da forma como você precisa. Então, essa frase rompe com a ideia romântica de amor como plenitude e situa ela no campo entre o desejo e o inconsciente. Aquilo que nos falta, a gente busca, mas o outro não é responsável por responder isso para nós. Então, ao se individuar, você vai perder conexões que são fakes, que são falsas, que são frágeis. Por quê? Porque você se tornará um imã para pessoas autênticas, alinhadas com o próprio propósito. Creio que esse seja um grande objetivo, né? Estar cercado com gente de verdade e ser gente de verdade. A check-up, então, da sua realidade, te ofereço aqui alguma coisa bem facinho para desconstruir a sua persona, um autoexame. Questione as suas escolhas, questione religião, parceiro, curso de faculdade, hábitos. Elas são realmente suas ou elas foram formadas por conveniência ou por tradição, por cultura familiar? Porque se você sabe quem você é, sem a necessidade de mostrar conquistas aos outros, você está individuado. Então é bom fazer esse check-up. Volta aqui, tá? Volta aqui e anota, quem sabe. Faz esse teste. E também é possível fazer uma auditoria de crenças, listar as proibições parentais e os rótulos, né? Você é preguiçoso, você é burro, você não aprende, você é difícil. Será que isso é verdadeiro? Ou é possível eliminá-los conscientemente? Aqui tem uma rota, um caminhozinho aí para fazer essa auditoria. Então,
Escreva o contrário dessas frases negativas que às vezes permeiam as tuas crenças e te impedem de avançar, né? A quebra do rótulo é muito, muito importante. Reconheça que isso não é você. E por que eu falo da escrita? Para tirar da primitividade, para tirar lá do límbico e trazer para o lobo frontal. Para você realmente poder olhar e dizer, não, realmente eu não sou isso. Naquela época eu me comportava dessa forma, eu tinha esse tipo de erro, eu tinha esse tipo de hábito, mas hoje eu não sou mais isso. E se pontue quanto de conhecimento, de habilidade, de atitude você tem na área. Ué, eu era preguiçoso? Espera um pouquinho, o que é uma pessoa preguiçosa? É uma pessoa que não avança. E hoje eu sou preguiçoso? Não, não. Hoje eu já tenho a habilidade de vencer a preguiça. E a atitude? A minha atitude não é de uma pessoa preguiçosa. Pronto. Você destrói esse rótulo. Por isso que é uma auditoria. Segunda prática. Expanda sua bolha. Observe quem é diferente. Olhe para pessoas de fora do seu círculo. Estude culturas para quebrar o preconceito de que só o seu jeito é o certo. Mantenha um diário de percepção. O que foi uma expressão genuína da sua ação naquele dia? O que é que eu fiz que era apenas uma crença aprendida? Anote, isso é tão importante, um exercício tão simples e faz muita diferença. A mentira da sobrevivência tem que ser superada, né? Por exemplo, o medo de não sobreviver financeiramente ao seguir o seu propósito. Eu tenho uma ideia de empreender, mas se eu fizer isso eu vou morrer de fome. Não é assim. Quando a gente segue realmente o propósito, se prepara para ele, a gente age com maturação e tal, e desenvolve competências e consegue sobreviver, inclusive ao medo de desaprovação, que é o que mais nos mantém desassujeitados. Então, a decisão é completamente sua. Rever escolhas, opiniões atuais, decidir sem a menor vergonha ser tudo que você pode ser no mundo, inclusive porque você pode ser resposta para esse mundo em muitos sentidos. Como que isso acontece? A gente faz exercícios ao longo de 14 dias, em blocos de 14 dias, né, com o manifesto da individuação, e você precisa ler ele em voz alta, escrever à mão o manifesto inteiro uma vez ao dia. Você lê em voz alta uma vez, escreve uma vez ao dia, ouve a música, que é a letra do manifesto, 2 vezes ao dia. E vai se observando quando escreve, se aquilo toca alguma coisa em você, te dá um incômodo, te dá um ruim enquanto está escrevendo. Durante o dia, você lembra da música, do texto, ou do texto, e se questiona se aquilo é verdadeiro para você, ótimo. Se observe ações, sentimentos, sensações e pensamentos, porque isso vai te levar à condição de poder individuar-se, e não estranhe a hora que você estiver fazendo opções boas, deixando máscaras para trás, tomando decisões a partir do teu eu mais profundo. Eu me chamo Cláudia, eu sou uma mulher que sou apaixonada por trabalhar com pessoas, tenho um doutorado aí no campo da cultura da paz. Estou à sua disposição. Conte comigo nesse processo.